Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos a mais uma live. Dá uma baixadinha na música, por favor. Sejam mais bem-vindo, ficou sacanagem, hein? Sejam bem-vindos à live, estamos começando mais uma. Hoje nós vamos falar dos 3 pilares da inteligência emocional. Vamos falar do desapego, vamos falar da ressignificação e do governo. Eu quero saber de você. Você já desapegou de alguma coisa? Você já ressignificou sobre algo? E você está governando hoje ou está governando só na falácia de você falar todos os dias? Antes de mais tudo, eu quero que você fale de qual cidade que você está falando. Quero que você escreva aí. Quero que você comente, compartilhe. Fala aí de qual cidade que você está falando. Porque quando você coloca da cidade que você está falando, você começa a governar no hoje. Porque muitas pessoas podem estar conectado com você nesse exato momento, da mesma cidade, do mesmo local. Deixa eu contar uma história para você. Deixa eu falar sobre a história de um residente. Do residente não, de um mentorado. O mentorado, ele perdeu tudo que tinha no incêndio. Perdeu o teu trabalho, perdeu tua casa, perdeu suas roupas, perdeu seus móveis em um incêndio. E aí um belo dia ele estava passando e o mendigo chegou para ele e ele conversando com o mendigo chegou e falou assim: você perdeu todos os seus bens, mas você não perdeu uma coisa. Qual será que é essa coisa que ele não perdeu? Escreve aí para mim. Eu quero que você escreve aí para mim. O que você acha que ele não perdeu? Ele falou assim: você perdeu todas as suas coisas, mas não perdeu a força de reconstruir, a força de fazer as coisas novas. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você fica choramingando com medo de sair daquele emprego? De recomeçar algo novo? De começar a fazer coisas novas? Então, se você está fazendo as coisas antigas, não tem o que reclamar. Para de reclamar de você as coisas antigas. Eu quero convidar você que está aqui no Instagram, vai lá, clica no link da minha bio, cai lá para o canal do YouTube, que nós vamos começar o conteúdo de hoje, contando algumas histórias dos meus mentorados. Como que você vai passar por esses 3 pilares? Vou começar a mostrar para vocês como que tudo isso acontece sobre esses 3 pilares. Nós somos um ser triuno. Um ser triuno. Milho, como assim um ser triuno? Nós temos um espírito, nós temos um corpo e nós temos uma alma. Concordam comigo ou não? Então, isso comporta o ser humano. Um corpo. Dá uma outra caneta aí, gente. Uma alma e um espírito. Ou você acha que você veio descendente do macaco, que eu disse na live anterior? Vocês estudaram lá Gênesis 1, 26 e 27? Então nós somos um ser triuno. Esse ser triuno é composto dessas 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo está dentro das dimensões físicas. O que é dimensões físicas? Tudo que você palpa, tudo que você toca, tudo aquilo tridimensional faz parte do corpo. Tudo que objeto, mesa, lápis, computador, garrafa, copo,
tudo isso faz parte da tridimensão. Tudo faz parte da dimensão física. E a alma? E a alma é o centro das emoções. A alma é onde você não consegue pegar, mas consegue sentir. Você consegue sentir? Você consegue palpar o medo? Ou você sente o medo? Você consegue pegar a felicidade? Ou você sente a felicidade? Você consegue olhar para as coisas sobrenaturais e o cheiro? Você consegue pegar o cheiro? Você consegue pegar o cheiro daquela picanhazinha queimando? Tudo isso faz parte da alma, da nossa mente, que são o centro das emoções. Centro das emoções. E o nosso espírito é nossa essência conectada com o Criador. É um download completo. É onde tem algo sobrenatural, algo maior. É essa essência com sobrenatural. É aquilo que faz com que você realize as coisas com prazer. É a essência de conectar. Com o Criador ou com o universo, ou com o universo. Sabendo dessas definições, que nós somos ser triono, que a gente é composto de corpo, alma, espírito. A minha pergunta é, como que está o seu corpo? Como que está a sua alma? Como que está seu espírito? Do que você vem alimentando mais? Das coisas tridimensionais ou das coisas carnais? Do que você vem desperdiçando as suas emoções? Com alguns vícios? Com alguma pornografia? Com algumas emoções jogadas fora? Comece, pegue papel e caneta. Comece a anotar. Pois quando você anota, você começa a olhar de uma maneira diferente. Lá, nesse versículo que eu vou te passar agora, que o propósito de Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. A minha pergunta é, como está o seu tripartido? Como você se vê hoje no espelho? Porque você viu na primeira aula que a gente falou, nós começamos a falar de coisas externas e coisas internas. Na outra aula nós começamos a aprofundar um pouco mais sobre as falácias do passado, sobre o presente, sobre o futuro. E agora nós estamos falando de você. Como que você está? Vamos lá. Pegar sobre o primeiro pilar, que é o desapego. Milho, o que é o desapego? Desapego é você soltar daquilo que não serve mais, daquilo que não está te fazendo crescer mais, daquilo que você não está saindo. Seja de um relacionamento tóxico, seja de amizade tóxica, seja de crenças, seja de memórias negativas ou algum trauma do passado. Isso é desapego. Sabe? Quantas roupas você tem guardado no seu armário que você não utiliza mais?
e que você guarda ali só porque você acha que é bonitinho, ou porque você ganhou de alguém, mas você nunca usou e nunca vai usar. Vai deixar ali a energia parada. Por que você não desapega? Porque tem um sentimento por aquilo. Tem um laço de alma por aquilo. E você se sente aprisionado. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Por que você fica reclamando do seu chefe e não desapega do seu emprego? Por que você fica reclamando que gostaria de ganhar mais e não começa algo novo? Entenda. Tá na hora de você começar a desapegar. Porque daí não tem como você ter mais energia se você está se apegado nas coisas do passado. Mas eu sei que é difícil desapegar. É difícil desapegar por razões psicológicas, pois o nosso cérebro foi treinado para buscar segurança, principalmente no aconchego familiar. Principalmente em não nos prejudicar. E aí, por amor, ele sempre quer te dar uma desculpa. Ele sempre quer te dar uma história, sempre quer te dar uma resposta, sempre quer dar algo que você não consegue realizar. Entenda, o cérebro ele faz isso por amor. E como consequência, você vira um procrastinador dessas coisas. Como consequência, você começa a entrar numa depressão, começa a ficar estagnado nas coisas que você vai realizar, começa a não entregar aquilo que você fala. E você promete várias coisas. Só você olhar no final do ano o que você já prometeu que você não entregou. Já faz 17 dias que se passaram e você não realizou ainda o que você prometeu dia 31 de dezembro. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido que você não está entregando por causa que o teu cérebro está te sabotando. Entenda, nós seres humanos não fomos criados para manter uma constância. A constância só vem quando você está dentro de uma tribo, dentro de pessoas que estão te simulando para você manter aquilo que você quer. Escreve aí para mim, faz sentido o que eu estou falando ou não? Tem pergunta aí? Só a verdade faz sentido, concordamos. Se faz verdade, faz sentido. Eu quero que você comece a perguntar para você. Comece a perguntar o porquê. Por que essas coisas acontecem? Por que eu não largo? Anote. Anote isso aí. Comece a olhar com outros olhos sobre o porquê tudo isso acontece. Por que eu não estou realizando? Marco, fecha para mim aqui. Por que eu não estou realizando isso? Começa a olhar de uma maneira diferente. Deixa eu te falar. Uma pessoa que perde um emprego continua se lamentando, impedindo de criar novas oportunidades, porque ele se apegou com aquelas pessoas, que ele passou anos com essas pessoas, que ele passou muito tempo com essas pessoas e ele fica lamentando. E aí você não consegue desapegar disso. Por acaso, você é uma dessas pessoas que ainda comenta do seu último emprego que você saiu? Sim ou não? E você começa a desonrar o seu emprego atual. Começa a achar que seu emprego atual não é para você. Porque você só fica pensando no seu emprego antigo. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Tem pergunta aí? Tem uma pergunta aqui. Manda aí.
Marcelo me perguntou: se eu desapegar de materiais e objetos que têm um carinho, mas não me acrescenta, isso começará a fluir mais em minha vida? Quem perguntou? Marcelo Lima. Vamos lá, Marcelo. Você entende que toda vez que você fica olhando para esse objeto, você perde tempo? Perde tempo com emoções, perde tempo desejando querer voltar no passado e começa a perder a sua essência. Porque você está querendo voltar a algo que já se foi. E aí, quando você vê, você tinha que fazer algo e você ficou horas olhando para aquele objeto, lembrando das coisas do passado. E quando você viu, o tempo não vai dar mais tempo para você fazer o que você tinha que ser feito. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Acontece se você desapegar e ficar sentado choramingando, vai dar na mesma. O que você não pode você ficar olhando para o objeto e perdendo tempo. Vai lá no meu Instagram, rola lá o feed, você vai ver algo que eu ganhei de um aluno e que eu desapeguei, porque não faz mais sentido para mim. Eu fui e desapeguei. Não porque eu perdi o carinho do aluno, não. Mas acontece eu ficava olhando para o objeto e ficava perdendo tempo, não faz mais sentido aquilo. Fez sentido para você ou não? Responde aí. Então vamos lá. Se vocês entenderam essa primeiro pilar, como que você vai fazer? Eu vou te passar um exercício. Um exercício que vai durar 5 segundos. Você vai olhar para o objeto. E você vai identificar os pensamentos recorrentes. Seja pensamento negativo ou pensamento positivo. Mas só que não serve mais. Você vai respirar fundo e vai contar mentalmente. 5, 4, 3, 2, 1. Respire e solte pelo nariz e visualize um pensamento. Como se fosse um balão. Levando esse pensamento embora. Não pertence mais a você. E você se desfaz desse objeto. Se você achar que você dá conta, beleza. Mas se não der conta, eu vou te convidar a fazer parte do nosso movimento. Seja no QGR ou seja no confronto. Não sei de qual cidade vocês estão aí, mas o confronto esse ano vai passar em várias cidades. Depois, conecte, olha lá se vai ter na sua cidade ou numa cidade próxima. Que a gente vai ressignificar isso para você desapegar mais rápido. Vamos para o outro pilar. Que o segundo pilar é a ressignificação. Emílio, o que é ressignificação? Ressignificar é dar um novo significado para uma experiência sua do passado. Uma experiência negativa. Só que agora você vai começar a ter um sentimento, um aprendizado novo, uma força nova para aquilo que era negativo hoje é positivo. O que acontece? Vou apagar aqui, tem um apagador aí? Pega esse lado aqui. Esse lado aqui pega. O que acontece? O nosso cérebro humano, vou colocar só um hemisfério aqui, para vocês verem, tá? O córtex cerebral
começa. Aí, agora sim. O córtex, ele vai começar a ser responsável por repertório de associações. Associações de fala, gesto, experiência, que te bloqueia, que te proíbe de você ter acesso, de fluir acesso normal. Por quê? Porque o teu repertório do passado não deixa você fluir no hoje. Te trava. Por isso que precisa ressignificar esse sentimento. E o cérebro te bloqueia para você não passar, não gastar energia com esse sentimento ruim. É esse córtex dorso lateral, onde é responsável por esse repertório. E quanto mais nós ampliamos o repertório emocionais e mental, mais facilmente nós ressignificamos os eventos. Por isso que tem que passar por experiências novas, vivências novas, novos ambientes, novas pessoas, para você ressignificar isso. Mas você aprendeu a não ter contato com o estranho. Você aprendeu a não conversar com o estranho. E, principalmente, não ter experiência com o estranho. Porque eles só querem abusar de mim. Eles só querem tirar coisas de mim. Entenda? Talvez você está andando com as pessoas lá do seu passado. Não está andando com pessoas novas. Tem pergunta aí? Pois Romano 8, 28. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Será que você não está amando a pessoa errada? Será que você não está andando com a pessoa errada? Em ambiente errado? E está te afastando cada vez mais da essência de conectar com o Criador. Faz sentido? Tá dando mais importância pro boteco. Boteco do Gustavo Lima. Tá dando mais importância pros vícios. Pras vozes que falam e te atormentam as suas emoções. Do que aquilo que te conecta com algo divino. Faz sentido o que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que eu tô mostrando para vocês? De uma forma simplificada, para ficar mais claro. Para você criar um acesso. Abrir um loop no seu cérebro. Parar de contar história. E começar a falar a verdade. Começar a largar isso para trás. E começar a olhar de uma maneira. Talvez você está muito reflexível agora. E é para ficar reflexível. Corta para mim aqui, Marco. Pois eu sei que não é fácil. Eu sei que as coisas não andam bem. Porque eu também já fui traído pelos melhores amigos. Eu também já tive pessoas do meu lado que algo que me deixou desconfiado e amargurado. Mas depois de um processo de autoconhecimento, através de olhar para aquilo, foi o melhor que me aconteceu. Eu comecei a olhar pela lição que eu aprendi e não ficar lamentando para as outras coisas.
Então eu pergunto para você, qual foi o evento mais doloroso seu? O que esse evento te ensinou? Escreve, anote, pelo menos 3. Porque daí você vai ver que você aprendeu com esse evento negativo. Você aprendeu com essas coisas dolorosas. Agora você sabe como não errar nessa mesma coisa. Você sabe como não fazer com que isso te afeta emocionalmente. Como que isso vai fazer mal para você? Você aprendeu nas piores coisas. Porque você não aprendeu através de modelar outras pessoas. Você não aprendeu através de experiência de outras pessoas. E você não aprendeu com conselhos que foram te dados. Você teve que passar pela experiência. Faz sentido ou não? Tem pergunta? Agora todo mundo ficou quieto, né? Nessas horas todo mundo fica quieto. Mas tá tudo bem. Vamos pro terceiro. O terceiro é o governo. O governo é você olhar para você hoje. O governo é você identificar para você hoje o ato de liderança da sua própria vida, das suas próprias emoções e da sua própria escolha. O governo nada mais é de você assumir a sua autorresponsabilidade. Porque um cara governante, ele tem autoestima, ele tem autodisciplina, ele tem habilidades de resolver conflitos. Ele tem habilidade e a capacidade de manter o foco, de manter constante daquilo que ele sabe que o Criador mandou. A minha pergunta é, você sabe o que você está fazendo? Você sabe por que você está aqui? Você sabe se você está sendo um governante ou se você está sendo somente falácia daquilo que te falou? Ou se você está sendo somente um tamagotchi das outras pessoas que estão falando com você? Diga para mim. Faz sentido ou não? Você vai começar a desapegar das coisas? Não há espaço para ressignificação se você não desapegar. Precisa desapegar de pessoas, de objeto. Precisa desapegar do passado. E não tem como você ressignificar sem você governar nos eventos do passado. Não tem como você governar o teu autorresponsabilidade se você não tem emoção com o passado. Lá em Jó 1:21 diz assim, o Senhor te deu, o Senhor te tirou. Benedito seja o nome do Senhor. Então, ou seja, ele já te deu, mas você tirou. Entenderam o que eu disse ou não? Ele já te deu. Os seus drives do passado te tirou. Ou você ressignifica para pegar de volta o acesso, ou você vai ficar se lamentando para ficar fora do acesso. A decisão é sua. Porque também ele deixou em você um livre-arbítrio.
um livre-arbítrio de você decidir. De decidir estar ou decidir não estar. De decidir andar com a gente e decidir não andar com a gente. Decidir ver a gente presencial ou só ver na internet. O livre-arbítrio é individual de cada um. E agora eu vou responder somente 3 perguntas. Manda a pergunta aí, que só vou responder 3 perguntas. Porque a vida, essa vida plena que você deseja, já está ao seu alcance. Mas você não acredita. Porque que para vivê-la, desapegue do que pesa, ressignifique do que dói e governe, que é seu. Aqui está, aqui encontrei. Não, Siri, não é para você entrar agora não, Siri. Tem pergunta aí? Como acessar o extraordinário? O extraordinário, como acessar? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você já acessou o extraordinário, você que correu dele. É só você voltar para a tua infância. É só você ressignificar o que está te pesando. É só você desapegar dessas mochilas cheio de merda que tá carregando. Quando você soltar essas mochilas, você vai começar a viver o extraordinário. Você vai começar a andar naquilo que tudo que ele te deu, mas você que correu. Faz sentido? Tem outra pergunta? Qual foi o maior desafio que você enfrentou em sua jornada de desenvolvimento pessoal e como superou? Meu maior desafio em desenvolvimento pessoal foi quando um cara me desafiou. Num dos meus treinamentos, num dos treinamentos que eu estava fazendo para me desenvolver, chegou um cara, olhou no fundo do meu olho e me disse: e esse medinho aí vai ficar com você até quando? Era como se fosse ele estar falando com a minha alma, espantando tudo que era de mal que me travava. Abriu um acesso direto. Meu cérebro explodiu. E aí meu peito começou a explodir de emoção. E a partir desse dia, eu decidi abrir minha boca. A partir desse dia, eu comecei a governar a minha vida. A partir desse dia, eu tomei uma decisão. Que eu não iria me arregar para nada. E por isso que a gente está nessa jornada de transformação. Só que tudo começa a ter um fim. Ter um fim porque a gente precisa mudar, desapegar daquilo e começar uma nova jornada. Tem mais pergunta aí? Tem. Como lidar com momentos de estagnação ou falta de motivação no processo de crescimento pessoal? Peraí, repete de novo aí. Como lidar com momentos de estagnação ou falta de motivação no processo de A falta de motivação vem por falta de objetivo, falta de clareza do que você quer. Por isso que vem a desmotivação. Se você sabe o que você quer, tem clareza daquilo, você não tem dúvida. Quando você não tem dúvida, você tem ligação direta com a tua essência.
e começa a lidar com as suas emoções. Mas você deixa a sua dúvida, as suas emoções, tomarem conta e fecha o acesso. E aí você fica preso no mundo tridimensional. Fica preso o acesso. E começa a abrir um loop. Ficando só a mesma coisa, na mesmice de sempre. Última pergunta? Era só 3, né? Mas tá bom. A última? Tem mais uma aqui. Como ressignificar na vida? A ressignificação na vida acontece uma vez só ou várias vezes? Depende de cada camada. Entenda. Cada camada de bloqueio tem certas camadas de desafio. Mas você aprendeu uma vez a ressignificar, você já sabe ressignificar todas as outras coisas. Pensa naquilo que te pesa, pensa naquilo que te deixa para baixo. É só ressignificar esse sentimento. Todo dia você ressignifica sentimento. Você já faz isso inconsciente, só que você vai fazer agora consciente. Quantas coisas você fica com raivinha ou fica magoado que você precisa ressignificar esse sentimento? Por quantas besteiras você já brigou com sua esposa, brigou com seu marido, brigou com seu filho, brigou com seus pais por coisas bestas? Não teve que ressignificar esse sentimento? É a mesma coisa. Então você só vai parar de ressignificar quando você tiver 7 embaixo da terra. 7 palmos embaixo da terra. Fechou? Para terminar, eu quero terminar com Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quem disse isso foi José, que ressignificou os seus traumas causados pelos irmãos e governou sobre o Egito. O meu convite fica aqui, para você aprender a governar as suas emoções. Estar com a gente no confronto que vai estar na nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada. E agora eu vou te encontrar lá no Instagram, que eu vou te responder todas as perguntas, que eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora lá. E eu quero que você faça a pergunta, que eu mesmo pessoalmente vou responder. Fechou? Tamo junto. Até depois do fim.